minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs. Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, paz e bem. Me chamo Antônio Elton, sou da comunidade de Santa Ana, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, Arquidiocese de Manaus, e hoje, dia 10 de julho de 2024, eu tenho o prazer e a alegria de partilhar com os irmãos a liturgia de hoje, o evangelho de hoje que se encontra em São Mateus, capítulo 10, versículos do 1 ao 7. Antes de iniciarmos, meus irmãos, a leitura e a partilha, vamos pedir ao Senhor que possa permanecer conosco nesse momento, durante esse dia, nos livrando de todo o mal, nos iluminando, nos guiando, que Ele possa nos permitir não apenas entender aquilo que Ele quer falar com a gente durante essa leitura, mas também, na medida do possível, colocar em prática aquilo que nós vamos entender a partir desse Evangelho. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Mateus, capítulo 10, versículos do 1 ao 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de ontem terminou com Jesus afirmando, que a messe é grande e pouco são os que se dispõem a nela trabalhar, não é verdade? Mas, meus irmãos, ainda que sejam poucos, trabalhadores, esse pouco é quem faz a diferença no mundo, carregando suas cruzes, renunciando também a esse laço do inimigo, sendo pessoas simples e boas dentro e fora de casa. E de primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel são as pessoas dentro da nossa casa mesmo. E hoje nós vemos a vocação de quem? Dos apóstolos, que foram os continuadores da missão de Jesus. E qual que foi, meu irmão, minha irmã, a missão de Jesus? Pense bem, qual foi a missão de Jesus? Primeira coisa, relembrar o povo de Deus das promessas que Deus fez. E Deus sempre cumpre suas promessas. E depois, fazer saber que esse Deus é um Pai, e não só, mas um bom, um excelente Pai. Então, relembrar o povo que o Deus das promessas é um Deus que cumpre as promessas, relembrar o povo, fazer saber a esse povo que esse Deus é um bom Pai, também relembrar das consequências do pecado, ou seja, mostrar o caminho de conversão e salvação, curar também e libertar. Jesus curou muito, libertou muito, mas a missão maior de Jesus foi anunciar o reino dos céus, que já está entre nós. As curas, meus irmãos, os milagres, apesar de serem importantes, são secundários na missão do discípulo. O importante é anunciar de viva voz, anunciar com a vida, e se Deus permitir, aí sim, os milagres acontecem. Mas o milagre maior
que pode existir não seria, meu irmão, uma alma voltar ao Senhor? O próprio Evangelho diz que não existe festa maior do que quando um pecador, né, se converte, né? Por isso, meu irmão, nunca se entristecer, nunca desanimar em sua caminhada. Se você olhar para a sua vida, o seu rastro que você deixou, você não vê grandes sinais, não vê grandes curas, né? Coisas mirabolantes, podemos dizer assim. Não, nem todos têm a vocação à profecia como nós conhecemos, né? Com esse modelo de profetas aí que curam, né? Que fazem toda esse barulho aí que muitas vezes é necessário. Mas todos nós temos a vocação à santidade. Meu irmão, o que arrasta mais? Milagres ou a vida santa de alguém? O que arrastou as pessoas até Jesus? Foi os milagres, mas o que arrastou as pessoas até a cruz? Foi a vida de Jesus. Foi a comunhão com o Pai. Foi a certeza da vitória. Então não fique preocupado se você não tem o dom da profecia, se você não consegue, né, realizar muitos milagres, não. Viva uma vida santa, que a sua vida vale mais do que 1000 palavras, vale mais do que 1000 milagres. É bom lembrar que o trabalho do cristão é o famoso trabalho de formiguinha. É pouco, é quase invisível, mas em tempos de dificuldade, no inverno ali, né, da vida, ele se torna essencial. Vejam bem, começou com 12 homens. Teve um período que era quase todo mundo era cristão, mas veio as perseguições, veio as provações e foi diminuindo a ponto de não sermos mais hoje a maioria. O nosso trabalho, a nossa missão hoje e sempre é e sempre será essencial para a manutenção do mundo como nós conhecemos até a volta de Jesus. Então, quando Jesus voltar, ele vai olhar para as formiguinhas. O que eles estão fazendo? Pense bem, meus irmãos, quantas escolas, quantas creches, quantos asilos, quantos hospitais, orfanatos, enfim, quantos projetos a igreja ainda hoje mantém, com a ajuda evidentemente essencial dos leigos. E nesses projetos nós vemos todos os dias curas, milagres diversos, vemos a vida acontecer, vemos o Evangelho ser levado adiante, vemos o reino dos céus sendo anunciado. Meu irmão, você já fez seu trabalho de formiguinha hoje? Sim ou não? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.